Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da direção e responsáveis coordenadores da Casa Centro Espírita Jorge Olímpio para mais uma noite de aprendizado. Boa noite aos irmãos espíritas e demais religiões. Uma alegria muito grande estar aqui de retorno com todos vocês. Vamos abordar hoje o item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cuidai do corpo e do espírito. No entanto, antes de refletirmos sobre esse item 10 do capítulo 17, vamos falar um pouco sobre o item 11, que é o homem no mundo. Para podermos fazer uma introdução com este item 11, do homem no mundo, para adentrarmos no item seguinte do cuidar do corpo e do espírito. Eu fiz algumas observações, ou transcrições, melhor dizendo, do Evangelho através de alguns parágrafos. Vamos ler juntos esses parágrafos curtos e refletirmos sobre cada um deles. No Homem no Mundo, que tem no item 10, o Espírito Protetor Bordeaux 1863, ele nos traz, no seu item 10, o seguinte: a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deves elevar o pensamento a ele e pedir-lhe um impulso da alma, a proteção para nela ter êxito, ou sua bênção para a obra acabada. O que quer que faças, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não faças nada que a lembrança de Deus purifique e santifique os vossos atos. Interessante que foi o próprio Jesus que viveu entre os homens. E ele viveu no meio de pessoas que necessitavam de médico. E ele mesmo disse: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os enfermos. Por que estamos a dizer isso? Porque o homem no mundo, não é necessário ele isentar-se do mundo ou santificar-se, se sentir santificado, superior aos demais, para não cometer iniquidades. Não, não é necessário isso. Ele viver como um homem no mundo. No entanto, que ele possa estar ligado em sintonia com o alto, para que possa fazer alguns questionamentos a si próprio. O que eu vou fazer é interessante para mim? Vai prejudicar a minha pessoa? Vai prejudicar a outros? É refletir com algumas indagações na proposta do autoconhecimento. E nesta empatia de se colocar no lugar do outro, teremos melhores condições para darmos os nossos passos. Mas viver como homem no mundo, com a nossa relativa felicidade, que é possível. Mas, no entanto, é importante pensarmos o que é felicidade para nós. O que é viver no mundo? Quais são os seus prazeres? Ou quais os prazeres que este mundo proporciona e alimenta o nosso espírito? Aí vai depender do grau evolutivo de cada um, da sua sintonia. Mas não é simplesmente isolar-se dos demais que quer dizer superioridade moral ou intelectual. Não é muito bem isso, não. E seguindo, no seu item 10, este espírito nos passa: não imaginais que, para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não. Mais uma vez, não. Sedes felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que a vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daquele que vos amam e vos dirigem.
Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Esse parágrafo vem a confirmar o anterior. Não é necessário se vestir de uma santidade dos falsos profetas. Não. Viver com a paz de espírito, a paz de consciência. Já que os sãos não têm necessidade de médico, aonde é essa proposta que Jesus nos passa? Não é perante e diante dos sofredores? Agora, uma grande diferença. Viver com eles, o que podemos fazer com eles? Não é censurá-los, não é se sentir superior, não é julgar, não é ofender, não é discriminar. Nada disso. Foi o maior exemplo que Jesus nos deixou. O seu maior legado. Qual foi? Os exemplos. O que ele pregava, ele fazia. E todos ficavam admirados com o mestre, justamente pela sua pureza de alma, que resplandecia no seu olhar, em cada palavra dita e não dita. As expressões de Jesus, verbais e não verbais, tocavam a alma daqueles que estavam presentes ao lado deles. E continuava aumentando as multidões de querer segui-lo, porque era contagiante. E ele foi pregar o cristianismo justamente no local do paganismo. Então, isso tudo é interessante nos dias atuais, que possamos também refletirmos sobre as nossas atitudes e o nosso papel no mundo, como espíritos que somos. E prosseguindo, agora, após essa breve introdução do item 10, o homem no mundo, vamos falar um pouco sobre o cuidar do corpo e do espírito no item 11. E no cuidar do corpo e do espírito, o espírito Georges, que é um espírito protetor, Paris, 1863, nos passa, logo no primeiro parágrafo, uma parte que faz uma indagação, uma pergunta. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Já iniciamos com essa pergunta. Mas já com a introdução que fizemos anteriormente, no item 10, o homem no mundo, já sabemos a resposta, não é verdade? Não é necessário para a nossa perfeição moral martirizar o corpo. Não é necessário. Mas vamos seguir, e vai ficar mais claro ainda. Continua o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceda as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Percebemos a necessidade de cuidar do corpo e do espírito. Como encarnados, devemos cuidar da nossa morada atual. É como a nossa residência, a nossa casa, para podermos ter um ambiente sadio, de higienização, da saúde também dos pensamentos, dos bons hábitos. Temos que cuidar da nossa casa interior. Quando chegamos, aquela casa deve estar preparada para nos acolher. Metaforicamente falando, uma metáfora é quando chegamos em espírito nessa nova morada do corpo físico, que foi concedida para cada um de nós, para cuidarmos bem dela, porque reflete no espírito, como também reflete no corpo físico as questões espirituais que somatizam
e geram doença, como o ódio, que pode gerar um câncer e outras enfermidades. Por isso é necessário esse equilíbrio, que é tão difícil adquirir, mas pelo menos relativamente adquirirmos esse equilíbrio para mantermos um corpo saudável e um espírito saudável também. E como isso é possível, essa relatividade? Cuidarmos do corpo é as nossas necessidades da saúde física e a saúde mental. Buscarmos a medicina preventiva, os exercícios físicos, os pensamentos sadios, para cuidarmos também do nosso interior. Cuidarmos do espírito, ouvir boas palestras, saber o que adquirimos como pensamento, com notícias, com informações, buscarmos a frequência da nossa fé, mas não só ir ao centro espírita ou à religião que estamos no momento, mas principalmente através das nossas atitudes e ações, a cada um segundo as suas obras. Isto é um alimento espiritual. Praticar a caridade sem nenhum interesse, não julgar, não maldizer o próximo, e assim sucessivamente. Tenho conhecimento e posso passar para cada um dos senhores e senhoras que esse deslocamento não é fácil, é complexo. Esse convite de sairmos da nossa zona de conforto, da nossa caixinha, para ampliarmos as possibilidades. Porque a vida não tem somente uma possibilidade, tem várias possibilidades. Nos momentos difíceis, de dificuldade, nós geralmente verificamos a dor, ficamos condicionados àquele momento tão difícil que achamos que não vamos superar. Mas dentro dessa dificuldade, desta dor, existe um instrumento que é o sofrimento que pode alavancar para que a gente possa sair desse desconforto e dialogar com esse sofrimento e ser ele um instrumento de crescimento e amadurecimento para o nosso caminhar. Antes de passarmos para o próximo parágrafo, eu lembrei uma questão do conceito de saúde que a OMS passa. E o que é saúde para a OMS? Que conceito é esse que a Organização Mundial de Saúde nos passa? Vamos verificar? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Repito, a Organização Mundial de Saúde tem o seguinte conceito sobre o que é saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças e enfermidades. Aí vamos nos questionar, diante desse conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, nós podemos nos considerar pessoas saudáveis? Nós temos um completo bem-estar físico, mental e social? E eu acrescento ainda aí o bem-estar espiritual, que a OMS não coloca. E ele ainda remata a OMS, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, para você, para mim, para qualquer pessoa ter saúde para a OMS, não é uma ausência de doença ou enfermidade. É um completo bem-estar físico e social. Então, quem pode se considerar dentro dessa plenitude, que é uma plenitude, se considerar uma pessoa saudável? Por isto que a união da ciência com a religião, e principalmente que o Espiritismo vem revelar outros horizontes que eram ocultos anteriormente, e agora vê quem tem olhos para ouvir e ouvidos para escutar, vem a relatar essa questão também de estar bem-estar espiritual. E quando ele passa sobre a questão do equilíbrio, a gente vê a complexidade disso tudo. Mas essa condição de equilíbrio hoje pode estar difícil alcançarmos no momento diante do nosso estágio atual. Mas nós vamos alcançar cada vez mais um equilíbrio mais favorável para podermos vivenciarmos uma vida mais saudável. Por isto,
o grande antídoto para que possamos viver em paz de consciência, sem enfermidades, é esse bem-estar, essa plenitude. Cada vez mais que elevarmos os nossos pensamentos como uma lei de amor, como um homem de bem, como a prática da caridade, os pensamentos sadios, as obras que venham a ser favoráveis para o nosso próximo, sem esperar o retorno algum. Isso tudo, a atmosfera psíquica, o campo da formação de pensamentos, serão outras atmosferas que darão condições mais favoráveis para que a espiritualidade venha a trabalhar conosco, evitando males que estamos a enfrentar no momento, mas pelo nosso próprio merecimento. E continuando no item 11, cuidar do corpo e do espírito, o espírito continua a nos passar. Aqui, dois sistemas se defrontam, os dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado destas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir, onde, pois, está a sabedoria e a ciência de viver, em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro, e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Percebemos aqui que existem os que querem aniquilar o corpo, que são denominados os ascetas. Mas tem os que negam a alma, que são os materialistas. Tanto um como o outro são atitudes equivocadas, porque, como verificamos anteriormente, um depende do outro, quando ainda estamos encarnados. Porque quando falamos em alma, queremos dizer um ser encarnado. Isso é importante relatarmos. Se fecharmos os olhos e perguntar, aqui entrou uma alma, entrou um ser encarnado. A alma é um espírito que está na sua morada corpórea. É importante relatarmos isso, né? E cuidar de ambos, ou seja, o corpo e o espírito, é fundamental para a nossa caminhada, da nossa evolução. E é importante também pontuar que essa questão que falamos tanto sobre a nossa evolução, no nosso cuidado com o corpo e a alma, que para planarmos voos mais altos, não é só a questão moral, a questão intelectual também, que são asas que possamos planar voos maiores. O intelecto e o moral, porque nem todos os espíritos que são moralizados são espíritos intelectualizados. E nem todos os espíritos que são intelectualizados são espíritos moralizados. É importante também ficarmos atentos às mensagens que recebemos, com palavras bonitas, um conteúdo de conhecimentos gerais, mas temos que observar também a conduta moral desse espírito, não como julgamento, para ficarmos atentos às mensagens e saber separar o joio do trigo. Isso também faz parte da nossa saúde espiritual psíquica. E continuando, não castiguei vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e da quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos, se ao martirizar o vosso corpo, continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. É muito interessante esse parágrafo que chama para refletir sobre o nosso papel no mundo como espíritos. Não basta dizer sou cristão, não basta dizer que somos espírita, não basta dizer
que frequentamos a doutrina espírita há mais de 30, 40 anos, se continuamos com os nossos resquícios do passado. É importante aplicarmos a nossa reforma íntima. Repito e entendo que é complicado, é difícil esse deslocamento, mas é necessário provocarmos para sairmos dessa zona de conforto, sairmos da caixinha, tentarmos, aos poucos, percebermos o nosso limite diário, mas não se dizer que não é capaz de, pelo menos, tentar modificar-se. Porque vestimos uma roupagem de espíritas ou demais religiões, mas muitas vezes não temos as ações adequadas e o investimento pessoal de nos burilarmos, do autoconhecimento, de nos conhecermos e, ao mesmo tempo, desse autoconhecimento, desse crescimento moral e intelectual, que isso reflita e seja uma luz para os demais que estão também na caminhada evolutiva, encarnados aqui como nós estamos. Então, é importante a reflexão sobre este investimento pessoal. É interessante frequentarmos a fé que acreditamos, é muito importante, mas muito mais importante ainda é a transformação. Por isso que tem algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que relata sobre o óbolo da viúva e tantas outras passagens em que Jesus fala sobre a questão das ações e não da questão da pessoa ser determinado tipo de religião. É sua pureza da alma, é sua intenção, é sua vontade. E se conhece o verdadeiro Espírito pelos seus esforços. Está lá no Evangelho também. Então, se hoje nós não conseguimos colocar em prática, pelo menos possamos nos esforçarmos, tentarmos, como está aqui, ó. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. E nós estamos sendo impulsionados a isso. Agora, se vamos ou não, aí é a nossa livre escolha, é o nosso livre-arbítrio. Mas será separado do joio do trigo? Não como castigo, porque Deus não castiga, Ele é um Pai amoroso, mas Ele ensina, Ele educa, e às vezes utiliza de algumas ferramentas que nós mesmos plantamos essa ferramenta. E por falar que Jesus utiliza dessa ferramenta que nós mesmos oferecemos pelos nossos pensamentos equivocados e atitudes, que plasma na atmosfera e cria todas essas demandas, eu me lembrei aqui de uma passagem do Evangelho, dessa bondade de Jesus, e dessa utilização desses artifícios, dessas ferramentas que são utilizadas para impulsionar nós e a progressão dos mundos. Aí eu lembrei da passagem do Evangelho, que eu peço permissão a todos para que eu possa fazer uma breve leitura, que a gente arremate essa parte da utilização que Jesus faz para que a gente possa evoluir com toda a sua bondade, com todo o seu carinho, com todo o amor, que nós não conseguimos, muitas vezes, observar dentro dessa sutileza, dessa oportunidade para que a gente possa evoluir. A gente vê o lado sempre, um lado da dor, do sofrimento, e não da evolução. Então, permita, agora eu vou ter necessidade de usar o meu óculos, porque eu vou para a leitura do Evangelho mesmo, e não fiz a transcrição do parágrafo. E tem aqui no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, no item 19, Santo Agostinho, Paris, 1862, progressão dos mundos. Olha que interessante, no item 19, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e nada volta para o nada.
Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregaram os primeiros átomos que serviram para construí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e da habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa essa ideia e digna do Criador, e como em contrário é pequena e indigna de seu poder aquela que concentra toda a sua atenção e providência no minúsculo torrão de areia que é a terra, e reduz a humanidade a alguns homens que a habitam. Assim é que a terra, seguida essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje, e atingirá sob esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará em mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Veja como é importante isso aqui, ó. Sabe quando foi? 1862 que Santo Agostinho nos trouxe, falando sobre essa progressão dos mundos que habitamos, como antes e agora como estamos. E essa necessidade aonde estamos observando destruição e dor, há uma necessidade evolutiva. Há essa necessidade. Então, fatores que ainda desconhecemos, há por trás disso. Um dia chegaremos a ter consciência e conhecimento de tudo por que nós estamos atravessando. Então vamos nos colocarmos como instrumento desta obra do Cristo, que não quer castigo, não quer dor para nenhum dos seus filhos, mas mediante uma necessidade, estamos a atravessar esse momento de sofrimento, mas que esse sofrimento seja um instrumento de transformação, crescimento e amadurecimento para a nossa evolução espiritual. Vamos pensar sobre isso. E para finalizarmos, vamos deixar uma reflexão, que eu gosto de deixar no ar, para que a gente pense, para que a gente responda para nós mesmos. Estamos enfrentando uma pandemia. E estamos ansiosos em busca da vacinação. Mas todo esse ensinamento que Jesus nos passa, não só desse capítulo, não só deste item de cuidar do corpo e do mundo, e do anterior, o homem no mundo, como todos outros itens, como a lei de amor no capítulo 11 do Evangelho, o homem de bem, a virtude e tantos outros, é necessário, muito mais do que uma vacinação, a nossa transformação moral, mudarmos a nossa sintonia, ampliarmos os nossos pensamentos para com o Criador. Este é o antídoto. Mas não é fácil. Então fica esse questionamento. O que nós queremos? É cessar esse vírus com a nossa transformação moral, com o nosso sacrifício, com a nossa renúncia, ou simplesmente tomar uma vacina para nos livrarmos do vírus e continuarmos a nossa vida? Agora fica a pergunta, e que vida nós estávamos a levar? Possamos refletir sobre isso. O que nós queremos? E qual o convite do nosso Criador sobre tudo isso que estamos a atravessar? Vamos refletir sobre isso? Agradeço mais uma vez a oportunidade a todos os companheiros desta casa de oração. Agradeço a você que ficou aí para, junto conosco, aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus. E que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os bons amigos espirituais continuem a nos inspirar e que a nossa Mãe Santíssima derrame seu manto de amor e de cura, de paz, de esperança e de fé sobre toda a humanidade. E que assim seja. Muita paz.